E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje eu quero saber assim, vocês lembram dos heróis esquecidos? Se lembra, acabou o vídeo. Mas caso você não lembre, que eu acho que é a maioria, essa é uma continuação da nossa série de grupos de heróis e vilões da DC, que eu vou colocar aqui a playlist acima, que já falamos alguns deles. Então vamos aqui falar sobre os heróis esquecidos e aproveitar e falar também dos vilões esquecidos também. Esse grupo de personagens surgiu no meio dos anos 80 e se formos ver hoje em dia, alguns deles não são tão esquecidos, como o próprio Rick Flag, né, que já estava nos filmes da DC, ou até o Homem-Animal, né, que poucos anos depois dessa fase dos heróis esquecidos, ele teve a fase com o Grant Morrison, que ficou bastante conhecido. Mas nessa época, esses personagens que faziam parte dos heróis esquecidos eram muito pouco trabalhados. Por exemplo, a Delphine, ela só tinha aparecido praticamente uma única vez na DC. A primeira aparição de alguns desses membros dos heróis esquecidos aconteceu na Action Comics número 545, mas a aparição de todos eles só aconteceu 7 edições depois. Eles estavam reunidos em uma base e cada um deles conta que achou sem querer um templo dourado, né, com muito ouro, e sempre acontecia alguma coisa. E quase sempre era o governo que se metia no meio, dizendo que eles não podiam estar ali, que era uma área deles e tudo mais. Então aqui primeiro eu vou citar cada membro dos heróis esquecidos e a consequência depois deles terem achado esse templo. O primeiro, e eu acho que é um dos mais desconhecidos do geral, é o Cave Carson, né, que é o maior geólogo da Terra. Uma certa vez ele fez uma máquina de quebrar grandes rochas e com isso, sem querer, achou esse templo, mas logo em seguida ele foi acusado pelo governo americano de ter entrado em terras do próprio governo e foi obrigado a entregar tudo, mapas e tudo mais. Depois veio o Dane Dorrance, que é um caçador de tesouros e o líder do grupo Demônios do Mar, que também acharam um templo dourado agora debaixo d'água, mas logo eles foram abordados por um barco também do governo. E a Delphine, né, que até aqui não sabemos nada sobre a origem dela, como é que surgiu os poderes, só que ela consegue respirar debaixo d'água, também achou ao mesmo tempo esse templo na água, mas logo foi atacada e capturada. Mas no fim ela conseguiu fugir. Um outro membro é o Rick Flag, né, que nessa versão pré-crise ele comandava o antigo Esquadrão Suicida, né, que fazia missões fantásticas e quase sempre enfrentava dinossauros ou outros monstros bem grandes. Mas essa versão do Esquadrão Suicida pré-crise não teve tantas histórias. E aqui o Rick Flag, junto com o resto do esquadrão, ele encontra um templo numa montanha cheia de neve e pouco tempo depois o Esquadrão Suicida, que era um grupo do governo, foi desmontado. É legal aqui até saber que aqui foi o fim do Esquadrão Suicida pré-crise. Depois veio o Homem-Animal, que no pré-crise, antes dessa história, só tinha aparecido em 6 revistas. E mal conhecíamos um pouco dos seus poderes, né? O que a gente sabe é que caiu um meteoro perto dele e assim que ele ganhou a habilidade de pegar os poderes dos animais que ele tivesse próximo, né? Se o animal estiver distante, ele perde automaticamente. Ele acha esse templo no Brasil, mas logo que ele achou, ele teve o passaporte revogado. E eu acho também que muitos não conhecem o Congo Bill, né, que tinha um anel mágico que faz ele virar um gorila chamado Kongorila, né? Eles meio que acontece uma troca de corpos aqui. Ele achou o templo na África e ele viveu a vida toda adulta por lá, mas logo que achou o templo também teve seu passaporte revogado. Após isso, o Hip Hunter, né, que está com uma aparência bem mais velha, já a gente conta o porquê disso, ele tentou ir até o começo de tudo, ver o Big Bang, ou a mundo da criação, né, tipo um sentimento aqui que ele queria fazer que nem o Krona fez e deu uma consequência grande, né, mas beleza. Mas enfim, lógico que dá errado, e ele vê, no começo de tudo, esse mesmo templo também, né, milhões de anos atrás. Então por isso acontece uma turbulência, então o Hip Hunter e sua tripulação acaba ficando inconsciente, e quando eles acordam no presente estavam todos bem mais velhos. E finalmente o Hip Hunter anuncia o homem que convocou todos esses heróis esquecidos, né, que foi o Homem Mortal. E ele diz até que eles devem derrotar o Superman antes que ele vire um vilão, né? Mas antes de falar sobre esse plot, a continuação, vamos conhecer um pouquinho sobre o Homem Mortal. Na verdade, esse personagem é um ser que usa um colar e ele viveu desde o tempo dos Homens das Cavernas e foi muito importante em várias eras da história. Ao contrário do Vandal Savage, né, que viveu no mesmo corpo, até se fosse machucado algum ferimento ele se curava sozinho, o próprio Homem Mortal, toda vez que ele fosse morto, ele renascia no corpo de outra pessoa, ou alguém jovem ou alguém mais velho, mas sempre alguém diferente.
e por isso ele não tem um nome fixo. A cada vida nova é um nome diferente, e aqui também ele tem poderes, né? Como ele pode voar até alguma velocidade, não como um Flash, né? Mas só grande velocidade mesmo, tem super força e aparentemente sempre lembra das memórias das vidas passadas, caso ele esteja carregando esse colar. Em um certo momento falam que ele é um homem que viveu mais de 100 vezes. Eu acho que meio pouco, né? Desde o tempo das cavernas a gente viveu pelo menos umas 10 mil vezes e olhe lá, né? Não sei não. E se você for pesquisar na internet, você vai achar a informação que o Homem Imortal é da Terra 1, enquanto que o Vandal Savage é da Terra 2. Eu tô falando isso aqui meio que um parênteses da história principal, e agora eu vou botar um parênteses dentro do parênteses, que é falar sobre o Vandal Savage, né? Que assim, nesses anos 80, ele tinha virado um vilão do Superman da Terra 1. Isso mesmo, ele não estava mais lá na Terra 2, que é onde sempre conhecemos nas suas histórias. E na revista da Action Comics número 515 e 516, a linha do tempo da Terra 1 é alterada, e o Vandal Savage se torna aqueles vários imperadores ao longo do tempo, né? E até quando o Superman da Terra 1 chega na Terra, o Vandal Savage o cria desde criança, né? Como se fosse a sua maior arma do Império. Mas como é que tudo isso aconteceu, né? Foi explicado o seguinte: o Vandal Savage, na verdade, ele foi esses vários imperadores no passado da Terra 2. Até que um dia ele vai ver um vidente que diz que um certo dia ele vai ser derrotado várias e várias vezes pela Sociedade da Justiça. E ele indaga se esse futuro pode ser mudado, mas o vidente explica que não nessa Terra 2, mas em outra talvez. Então é daí que o Vandal Savage vai para a Terra 1, ou seja, ele se lascou, porque a Terra 1 é a terra principal da DC, né, agora, e ele muda essa linha do tempo, mas o Superman consegue reverter tudo isso, e o Vandal Savage é dado como morto, entre aspas, porque foi desintegrado, né, ele virou energia por conta de uma bomba que ele mesmo criou. Mas logo ele retorna, ainda tentando derrotar o Superman da Terra 1 e tentando voltar a população contra o próprio Kryptoniano. Mas isso também não dá certo, mas nessa história é bom citar que ainda fala que o Vandal Savage é da Terra 2. Beleza. Finalmente voltando a falar um pouquinho sobre o Homem Imortal, aqui é contado sua origem e aí que ficou essa confusão, porque ele diz que o mesmo meteoro que deu poderes ao Vandal Savage também lhe deu poderes. E eles até eram de tribos diferentes e rivais, né, viam brigando. E por conta desse meteoro, o Homem Imortal forja essa joia que carrega durante anos. E ao longo dos anos, né, sempre ele e o Vandal Savage foram inimigos. Né? Meio que se um é imperador, o outro é imperador do outro lado e viviam brigando nessa guerra ao longo do tempo. E a confusão vem porque até então o Homem Imortal sempre foi dito nos registros ser da Terra 1. Mas agora podemos bater o martelo que ele sempre foi da Terra 2, já que ele compartilha a mesma origem com o Vandal Savage. E podemos inferir que aqui só não contou como é que ele foi parar da Terra 2 para a Terra 1. Mas no pré-crise, né, assim, dobrou a esquina, você está em outra Terra, né? Mas aquele negócio, ou essa teoria que eu falei tá certa, ou simplesmente foi um erro da DC e eles meio que deixaram pra lá e esqueceram tudo isso, né? Mas a gente sempre tenta consertar as cagadas da DC, então vai ficar essa teoria mesmo. Dada todas essas explicações, o plano do Vandal Savage, agora nessa revista dos Heróis Esquecidos, era transformar a Terra em um mundo pré-histórico graças a uns esporos do tempo que infectou o Superman que estava espalhando isso, né? E por conta disso que aparecem essas pirâmides ao redor da Terra. Então, após o Homem Imortal avisar o Superman, ele vai até o Sol e toma literalmente um banho de sol, né, no caso para limpar esses esporos, e a missão deles agora é destruir todas essas pirâmides ao longo da Terra. Os Heróis Esquecidos fazem isso, legal que eles esquecem a pirâmide encontrada pelo Cave Carson aqui, mas beleza nessa história. O Superman vai voltar no tempo junto com o Hip Hunter para destruir a pirâmide lá no começo de tudo. Eles conseguem fazer isso e, como consequência, salvam o mundo de virar um mundo pré-histórico. O Hip Hunter e sua tripulação voltam a ser jovem e o Superman é dado como morto ficando no passado, mas na revista seguinte ele já volta, tudo bem. Eu vou dar minha opinião um pouquinho sobre essa história, né? Que na verdade eu acho ela muito preguiçosa. É até uma crítica que eu tenho com a própria Crise nas Infinitas Terras, porque ele junta uns heróis aleatórios, mas no final essa missão poderia ser com qualquer herói. Assim, eu sei que eles querem colocar uns heróis que não apareceram faz tempo, mas tipo, não faz sentido. Até o próprio monitor na Crise falou que tinha que ser esses heróis por conta das habilidades únicas, mas é tudo balela, né? Pudesse qualquer personagem ali daria certo também. É só destruir umas pirâmides. Mas a última aparição dos Heróis Esquecidos no pré-crise foi enfrentando os vilões esquecidos na revista DC Comics apresenta. Esses vilões foram uma tentativa de formar uma força sobrenatural que pudesse dominar o universo. Eu acho muita graça com a pretensão desses vilões, que são os vilões esquecidos, que assim, se fosse dominar uma cidade, beleza, mas o universo já é putaria demais.
É tanto que o destaque aqui vai para um vilão chamado Mestre Átomo, dizendo para a magia, né? Se você fosse tão poderosa, por que você precisa de um bosta como eu? Ok, não foi literalmente assim que falou, mas o sentido foi o mesmo, né? Então vou falar aqui da formação desses vilões. Tem aqui a magia, que eu acabei de falar, que no pré-crise chegou a enfrentar a Supergirl, também apareceu em poucas revistas, e ela é meio que um Dr. Jack ou Mr. Hyde, que fala na palavra que é seu próprio nome, né? A June Moon vira essa bruxa chamada magia. Ela realmente mudava de corpo, porque a June é loira, né? E aqui a magia tem cabelos pretos. Depois tem o Crackle, né? Que é um inimigo do Hip Hunter que o enfrentou lá no século XVIII. E ele também usa uma palavra mágica para transformar pessoas e animais em criaturas que pudesse controlar. Depois aqui tem o Igardes, que é um planeta vivo, que nem um Mogo, e ele controla magia e feitiçaria. E na sua primeira aparição ele acabou sendo destruído pelo Adam Strange, mas havia se recuperado agora. Além disso, tem o Mestre Átomo, que eu achei ele muito bom, que ele já enfrentou o Batman e o Superman, e ele tem um capacete que ele pode criar qualquer coisa com sua mente. Depois tem aqui a Criatura Sem Face, ou Caçador de Saturno, né, que seu verdadeiro nome é Shun Yu, e ele é um alien gigante que já atacou o terror na Terra algumas vezes e tem o poder de absorver as coisas e transformar em arma de destruição. Depois disso tem o Senhor Poseidon, né, que é o vilão lá dos Demônios do Mar, e ele possui um anel que permite encolher seu tamanho. E por fim tem o robô gigante Ultivak, que é quase indestrutível e já enfrentou os desafiadores desconhecidos que nós falamos nesse vídeo acima. O Ultivak tem várias armas e consegue voar também. Então, nessa história, os heróis esquecidos estão sendo apresentados ao público lá em Metrópolis, quando a cidade é atacada pelo Ultivak, né, que foi libertado e reativado pelo Senhor Poseidon. Eles acabam derrotando facilmente todos os heróis esquecidos, e é até importante dizer aqui que o Ultivak não queria fazer isso, ele estava sendo realmente controlado nessa programação pelo Senhor Poseidon. Depois aparece o Superman, que ele segue o Mestre Átomo até a base dos vilões esquecidos, mas é derrotado e os vilões acabam fugindo. Após isso, o Homem de Aço se junta aos heróis esquecidos e eles vão ao passado enfrentar o Crackle, que invoca o Caçador de Saturno para a batalha. No meio dessa luta, o Homem Mortal acaba morto tentando salvar a Delfim, mas o Superman bota moral e ele faz o Caçador de Saturno falar todo o plano dos vilões, que a magia e o Crackle, juntamente com o Igardes, eles queriam junto controlar o universo através justamente dessa feitiçaria. E por conta disso, os heróis esquecidos vão até o planeta do Igardes para tentar acabar com tudo. Antes disso, surge um garoto que é a reencarnação do Homem Mortal, o fato é rápido aqui, e vai junto com eles. Quando eles avistam o planeta Igardes, o Superman vê que tem um sol vermelho próximo, então eles teriam que pousar em um outro planeta para tentar bolar alguma estratégia. Nesse planeta que eles pousam tem muita água e uns seres que conseguem respirar debaixo. Até a Delfim acha que encontrou seu lar, mas a estrutura física desses habitantes do planeta era diferente da dela. É engraçado que toda essa parte aqui a Delfim tenta procurar sua origem assim, e no pré-crise nunca é dita. Como essa é uma história de personagens desconhecidos, aparece aqui o taxista espacial e se voluntaria para levar os heróis até o planeta vilão. Mas no meio do caminho, os próprios vilões arrastam o táxi para lá e acabam quebrando o veículo. Eu já fiz um shorts falando do taxista espacial aqui no canal também. Depois aparece aqui uma nave vermelha e os heróis são levados até ela, e essa nave tem o nome de A Pioneira e pertence ao Chris KL-99 e seus amigos Jaron e Hawk. O Chris ele foi o primeiro bebê da Terra a nascer no espaço e teve seu nome em homenagem ao Cristóvão Colombo. Um certo dia os pais do Chris aparecem no espaço e o Chris se junta à Academia Espacial para tentar encontrá-los. E como ele termina os cursos com nota 99, ele decide adicionar isso ao seu nome. Então a tríade dos feiticeiros começa a usar seus poderes para controlar tudo, mas graças aos vilões esquecidos, né, que é o Mestre Átomo, o Senhor Poseidon e o Ultivak, eles conseguem derrotar a magia. Isso acaba bagunçando os poderes do Igard e do Crackle, e os próprios heróis esquecidos conseguem fugir do planeta vivo e eles nem entendem o que aconteceu direito. O destaque aqui dessa história vai para o Homem Animal, que está muito piadista, meio que um Homem-Aranha aqui nessa revista. O Superman até fala assim, as piadas do Homem Animal ainda vai lascar ele um dia, né? Mas não hoje, eu vou salvar ele aqui. E essa revista, por incrível que pareça, é muito importante porque no final dela,
aparece a Layla e aqui a mão do monitor, né, que não tinha um visual ainda. Eles observaram tudo ali, a Layla até avisa que perdeu o contato da magia e do Crackle, porque nessa época o monitor estava servindo como um financiador de vilões para testar os heróis. E nesse momento ele fala que ia parar de fazer isso porque já testou tudo que tinha para fazer, força e fraqueza de todo mundo. E agora o propósito dele começaria. E pediu para traçar o curso, né, da sua nave, a esfera do monitor, até a Terra 3, que para quem não lembra é onde começa a crise nas Infinitas Terras. Eu vou deixar para falar a fase pós-crise dos Heróis Esquecidos em um outro vídeo, porque nesse já teve muitos personagens para apresentar, e lá no pós-crise tem outros também, então vai ficar uma coisa muito longa, né? E uma coisa bem legal é que eles resgataram personagens de revista que a gente quase ninguém lê, que é da Strange Adventures, da Mystery Space, e eu achei isso bem legal, porque se não fosse aqui você nunca ia ter contato, né? Que parece realmente revistas bem à parte da DC. E de novo, minha opinião aqui no geral, eu queria ver mais histórias desse tipo hoje em dia, trazer personagens que a gente quase não vê reunidos em algum propósito aqui. Mas tem que fazer uma coisa bem feita, né? Porque tem que botar um propósito, botar um plot onde realmente cada herói seja importante. Não juntar por juntar, né? Porque geralmente o pessoal faz isso e nem pensa muito na história. Mas me fala aí, vocês gostaram do vídeo? Imaginava que essa revista seria o marco zero da crise? Conhecia os heróis e os vilões esquecidos? Então já fala aqui nos comentários. E no vídeo de hoje eu não vou pedir o like pra vocês. Sabe quem vai pedir? Ele, o novo Lanterna Verde do setor 2814 e patrocinador do canal, né, neném? Eita, então merece agora o like no vídeo porque essa coisa fofa tá aparecendo. Então, tchau, tchau!